o que leva um líder a conquistar um império e, ao mesmo tempo, destruir sua própria linhagem. Ivan, o Terrível, foi um homem de extremos, amado por uns, temido por muitos, odiado por outros. Ele construiu a Rússia moderna, mas ao custo de sangue e tragédia, incluindo a vida do próprio filho. Fique até o final para descobrir como sua história moldou não apenas um país, mas também a ideia do que significa poder absoluto. Na Rússia do século XVI, um tempo marcado por intrigas palacianas, guerras incessantes e a busca pela consolidação de um vasto território, um nome se destacou como um símbolo tanto de glória quanto de terror: Ivan IV, mais conhecido como Ivan, o Terrível. Filho do grão-príncipe Vasily III, Ivan cresceu em um ambiente impregnado por conspirações e tragédias, moldando-se para se tornar uma figura complexa que oscilava entre um governante visionário e um tirano implacável. Ao som de músicas épicas russas que evocam a grandiosidade e a melancolia de uma era, surge diante de nossos olhos a Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas e formas excêntricas, uma das obras mais emblemáticas de seu reinado. Apesar de sua beleza encantadora, essa catedral simboliza uma época de contrastes. Enquanto a Rússia expandia suas fronteiras e afirmava seu poder, o sangue de incontáveis vítimas manchava o solo do império. Ivan era tanto o arquiteto de uma nova Rússia quanto o carrasco de seu próprio povo. Foi Ivan quem adotou o título de czar, derivado do termo latino Caesar, para consolidar seu domínio e reforçar a ideia de que ele era um governante divinamente designado. Esse título carregava o peso de uma nova era, a centralização do poder nas mãos do czar, reduzindo a influência dos boiardos, a aristocracia russa que por séculos havia controlado as decisões políticas. Ivan via a si mesmo como o defensor da Rússia ortodoxa e o líder que colocaria o país no mesmo patamar dos grandes impérios europeus e asiáticos. Mas por trás de sua imagem de líder forte, escondia-se um homem atormentado, cuja infância trágica e ambiente hostil o moldaram para a paranoia e a violência. Ivan, o Terrível, não foi apenas o primeiro czar, ele foi o precursor de um estilo de governo que combinava progresso com opressão. Suas conquistas militares eram acompanhadas de massacres brutais, suas reformas administrativas vinham com o preço de uma vigilância severa e punições impiedosas. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, expandir a Rússia até as fronteiras do que hoje chamamos de Sibéria e implantar um regime de terror interno que aterrorizava a nobreza e o povo comum. Mas o que realmente transformou Ivan em uma figura histórica sombria e, de certa forma, trágica, foi o auge de sua fama pelo ato que chocou o mundo. Ele matou seu próprio filho e herdeiro. A imagem de Ivan segurando o corpo inerte do jovem Ivan Ivanovich, representada na icônica pintura de Ilya Repin, encapsula o misto de glória e horror que seu nome evoca até hoje. Esse momento, que definirá o ápice da tragédia pessoal e política de seu reinado, é o que nos convida a perguntar: quem foi Ivan IV? Foi ele um visionário, destinado a moldar o futuro de um império, ou um tirano consumido pelas sombras de suas próprias paranoias e ambições? Para entendê-lo, é preciso mergulhar profundamente nas águas turbulentas de sua vida e de seu reinado. Nesta jornada, exploraremos não apenas os feitos que marcaram a Rússia, mas também os eventos que levaram ao momento fatídico em que Ivan destruiu, com suas próprias mãos, o legado de sua dinastia. Prepare-se para desvendar a história de um homem que continua a dividir opiniões e a fascinar estudiosos e curiosos. Ivan IV, com suas luzes e sombras, é um lembrete de como o poder absoluto pode ser ao mesmo tempo uma força criadora e destruidora. Assim começa nossa viagem à alma de um dos governantes mais enigmáticos e cruéis da história. Ivan IV, o menino que se tornaria czar, nasceu em 25 de agosto de 1530, em um período em que a Rússia ainda estava longe de ser o vasto império que conhecemos hoje. Filho do grão-príncipe Vasily III e de Helena Glinskaya, Ivan era o herdeiro de uma linhagem que buscava consolidar Moscou como o centro político e espiritual da Rússia. No entanto, sua infância foi marcada por uma sequência de tragédias que moldariam seu caráter e sua visão de mundo. Aos 3 anos, Ivan perdeu o pai, que morreu de uma infecção causada por um abscesso. Com a morte de Vasily III, o pequeno Ivan foi elevado à posição de grão-príncipe de Moscou. Mas, sendo apenas uma criança, o poder real ficou nas mãos de regentes, liderados inicialmente por sua mãe, Helena Glinskaya. Ela assumiu a regência com determinação, mas sua liderança logo atraiu inimigos dentro da nobreza boiarda. Helena tentou manter o controle centralizado, enfrentando os boiardos que buscavam aumentar sua influência. Contudo, sua regência foi brutalmente interrompida. Em 1538, quando Ivan tinha apenas 8 anos, sua mãe morreu repentinamente, possivelmente envenenada por seus rivais políticos. A morte de Helena mergulhou a corte russa em caos e intriga. Os boiardos, agora livres da autoridade central, competiam pelo poder, muitas vezes usando violência e manipulação. Ivan cresceu em um ambiente de desconfiança e insegurança. Testemunhou assassinatos, conspirações e o abuso do povo pelos nobres, que lutavam pelo controle do trono.
Esse ambiente sombrio deixou marcas profundas em sua personalidade, desenvolvendo nele uma mistura de desconfiança, raiva e uma fome insaciável de poder absoluto. Em 1547, com apenas 16 anos, Ivan foi coroado czar da Rússia. Este evento marcou um divisor de águas na história do país. Pela primeira vez, um governante russo adotava o título de czar, derivado do termo César, utilizado pelos imperadores romanos. Esse título não era apenas uma questão de prestígio, ele simbolizava a união da autoridade secular e espiritual, elevando Ivan a uma posição quase divina. Ele se via como o sucessor legítimo do Império Bizantino, que havia caído em 1453. Moscou, sob sua liderança, seria a terceira Roma, a guardiã da fé ortodoxa e o centro do mundo cristão oriental. Essa coroação também teve um significado político crucial. Ao adotar o título de czar, Ivan estabeleceu sua supremacia sobre os boiardos, colocando-os sob sua autoridade direta. Ele não era mais apenas o grão-príncipe de Moscou, mas sim o governante de toda a Rússia, centralizando o poder em suas mãos e estabelecendo a fundação para o Estado autocrático russo. Logo após sua ascensão, Ivan implementou uma série de reformas progressistas. Entre as mais significativas estava a modernização do exército russo. Ele introduziu unidades permanentes de soldados e armamento moderno para a época, fortalecendo a capacidade militar do país. Essa modernização foi essencial para as campanhas militares subsequentes de Ivan, que expandiriam as fronteiras da Rússia. Outra importante inovação foi a criação do Zemsky Sobor, o primeiro parlamento russo. Esse conselho, composto por representantes de diferentes classes sociais, foi convocado para ajudar nas decisões de governo e nas reformas administrativas. Embora o Zemsky Sobor representasse uma tentativa inicial de participação popular na política, ele era na prática controlado por Ivan, que o utilizava como uma ferramenta para legitimar suas decisões e consolidar ainda mais seu poder. As reformas de Ivan também incluíram a reorganização da administração local, visando combater a corrupção e aumentar a eficiência. Ele criou um sistema que dividia as terras entre aquelas controladas diretamente pelo czar, chamadas de oprichnina, e aquelas administradas pelos boiardos, zemstina. Essa medida buscava limitar o poder da nobreza e assegurar que Ivan tivesse controle direto sobre as regiões mais estratégicas do país. Apesar de suas reformas iniciais e conquistas administrativas, o início de seu reinado não foi isento de desafios. Ele enfrentou revoltas internas e a resistência de boiardos insatisfeitos com a centralização do poder. No entanto, Ivan mostrou-se determinado e implacável, demonstrando desde cedo que estava disposto a usar qualquer meio necessário para atingir seus objetivos. A ascensão de Ivan ao poder marcou o início de uma nova era para a Rússia. Ele transformou um território fragmentado em um estado centralizado e poderoso, estabelecendo as bases para o Império Russo que emergeria nos séculos seguintes. No entanto, os traumas de sua infância e o ambiente hostil em que cresceu também plantaram as sementes de seu futuro reinado de terror. Ivan IV havia começado sua jornada como czar, com promessas de progresso e estabilidade, mas o peso do poder absoluto e suas próprias paranoias logo começariam a corroer essa visão. Assim, a história de Ivan IV é a de um governante que desde jovem carregou tanto o fardo do poder quanto os fantasmas de um passado turbulento. A coroação do primeiro czar da Rússia foi apenas o prólogo de uma trajetória que oscilaria entre a glória e o terror. A ascensão de Ivan IV ao trono marcou o início de uma era de transformação para a Rússia, e uma das maiores marcas de seu reinado foi a impressionante expansão territorial. Ivan iniciou campanhas militares que expandiram as fronteiras do país para além do que qualquer governante anterior havia imaginado. No entanto, essa época de conquistas também revelou o lado mais sombrio de sua personalidade, uma paranoia crescente que o levaria a criar um regime de terror e a sacrificar seu próprio povo em nome da segurança do Estado. Entre suas maiores conquistas militares estava a captura de Kazan em 1552 e de Astrakhan em 1556. Essas vitórias contra os remanescentes do poder mongol foram cruciais para a consolidação da Rússia como um império. Kazan, o centro do Kanato Tártaro, era uma fortaleza quase impenetrável, mas Ivan, com um exército modernizado e estratégias engenhosas, conseguiu derrubar suas defesas. Após a conquista, a Rússia expandiu seu controle sobre o curso do rio Volga, um passo vital para o comércio e o controle territorial. Astrakhan seguiu um caminho semelhante. Situada na foz do Volga, sua captura garantiu o acesso russo ao Mar Cáspio e fortaleceu as rotas comerciais com a Ásia Central e o Oriente Médio. Com essas vitórias, Ivan eliminou as ameaças tártaras ao coração da Rússia e abriu caminho para a colonização da Sibéria, uma expansão que definiria o futuro do Império Russo. Sob seu comando, o território russo cresceu exponencialmente, transformando o país em uma potência em ascensão. No entanto, essas conquistas tiveram um preço altíssimo. As campanhas militares drenavam os recursos do Estado, enquanto os longos períodos de guerra criavam instabilidade econômica e social. Dentro da corte, as tensões se intensificaram.
Os boiardos nobres que antes compartilhavam o poder começaram a se tornar alvos do ódio de Ivan. Ele os via como conspiradores constantes, determinados a derrubá-lo ou a minar sua autoridade. Essa desconfiança deu origem à paranoia que definiria a segunda metade de seu reinado. Em 1565, Ivan instituiu a Oprichnina, um sistema sem precedentes na história da Rússia. Dividiu o país em duas partes, a Zemstina, administrada pelos boiardos, e a Oprichnina, governada diretamente por Ivan e protegida por uma força policial secreta. Os membros da Oprichnina, conhecidos como Oprichniki, eram leais apenas ao czar e tinham liberdade para confiscar terras, torturar e executar qualquer pessoa suspeita de traição. Com suas vestes negras e cavalos decorados com símbolos macabros, os Oprichniki espalhavam o terror onde quer que fossem. Um dos episódios mais sombrios da Oprichnina foi o massacre de Novgorod, em 1570. Convencido de que os cidadãos de Novgorod planejavam conspirar contra ele e possivelmente entregar a cidade ao reino da Polônia, Ivan liderou pessoalmente uma campanha de represália. O exército Oprichniki invadiu Novgorod, saqueando e matando indiscriminadamente. Milhares de pessoas foram torturadas, enforcadas ou afogadas no rio Volkhov. A cidade, outrora um dos principais centros econômicos e culturais da Rússia, foi devastada, marcando um dos momentos mais terríveis de seu reinado. A paranoia de Ivan se aprofundava cada vez mais. Ele via inimigos em todos os lugares, nos boiardos, na igreja e até entre seus próprios aliados. Ninguém estava a salvo de sua ira. Ele confiscava propriedades, destruía famílias inteiras e eliminava até mesmo aqueles que demonstravam a menor oposição. Esse comportamento foi alimentado não apenas por suas experiências traumáticas de infância, mas também pelo constante estado de guerra em que ele manteve a Rússia. Ao mesmo tempo, os esforços militares que haviam trazido tantas vitórias começaram a falhar. A Guerra da Livônia, 1558 e o 583, uma tentativa de expandir a Rússia para o Báltico, foi um desastre. Enfrentando uma aliança de inimigos poderosos como a Suécia, a Polônia-Lituânia e os Cavaleiros Livonianos, Ivan não conseguiu assegurar uma saída para o Mar Báltico. A derrota humilhante aumentou sua paranoia e alimentou ainda mais sua desconfiança em relação a todos ao seu redor. O terror causado pela Oprichnina, combinado com as derrotas militares, mergulhou a Rússia em um período de declínio econômico e social. As terras confiscadas dos boiardos foram muitas vezes mal administradas, levando à fome e ao abandono de regiões inteiras. A população estava exausta pela guerra e pelas exações constantes, enquanto a elite vivia em constante medo de cair em desgraça. A Oprichnina, que deveria consolidar o poder de Ivan, acabou por enfraquecer o Estado. Seu governo se tornou cada vez mais instável e o sofrimento da população foi amplificado. Mesmo assim, Ivan continuava a justificar suas ações como necessárias para proteger o trono e a Rússia de inimigos internos e externos. Ivan, o Terrível, era agora um homem consumido por sua paranoia. Suas conquistas militares e reformas iniciais pareciam distantes, substituídas por massacres e opressão. A criação da Oprichnina transformou a Rússia em um estado de medo constante, onde ninguém estava seguro das suspeitas do czar. O mesmo homem que havia expandido as fronteiras do país e modernizado o exército, agora se tornava o maior inimigo de seu próprio povo. Esse período sombrio do reinado de Ivan IV não apenas consolidou sua reputação como terrível, mas também lançou as bases para o caos que a Rússia enfrentaria após sua morte. Ele era um governante que, em sua busca por segurança e poder absoluto, sacrificou tudo, sua nobreza, seu povo e, por fim, sua própria dinastia. A era de conquistas e paranoia de Ivan não apenas mudou o curso da história da Rússia, mas também deixou cicatrizes profundas que ecoariam por séculos. O episódio mais infame do reinado de Ivan IV aconteceu em 1581, quando o czar, já envelhecido e consumido pela paranoia, cometeu um ato irreversível que marcaria seu nome na história de forma trágica. Esse momento de fúria culminaria na morte de seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovich, abalando não apenas a dinastia, mas a própria Rússia. A relação entre Ivan e seu filho mais velho sempre foi marcada por tensões e expectativas. Ivan Ivanovich era considerado um jovem promissor, educado para assumir o trono e dar continuidade ao legado de seu pai. No entanto, o temperamento explosivo de Ivan IV frequentemente resultava em conflitos dentro da família. À medida que a paranoia do czar crescia, as desavenças se tornavam mais intensas, alimentadas por sua desconfiança em relação a todos ao seu redor, inclusive seus próprios filhos. O estopim para o ato trágico foi uma discussão que começou com a esposa de Ivan Ivanovich. Historiadores relatam que o czar criticou duramente a vestimenta da nora, alegando que era inadequada. Ela estava grávida na época, e alguns relatos sugerem que Ivan teria agredido fisicamente a jovem. Furioso ao ver sua esposa sendo maltratada, o filho confrontou o pai. A discussão escalou rapidamente, levando Ivan IV a perder o controle.
Em um acesso de fúria, ele pegou seu cajado, um símbolo de poder e autoridade, e golpeou o filho na cabeça com força suficiente para causar uma ferida fatal. Testemunhas presentes na cena, como o pintor europeu Heinrich von Staden, descreveram o momento como caótico e terrível. Ivan Ivanovich caiu gravemente ferido e morreu pouco tempo depois, deixando-o usar em estado de choque. A tragédia teve um impacto devastador sobre Ivan IV. Apesar de sua reputação como um governante implacável e muitas vezes cruel, esse ato demonstrou uma face diferente de Ivan, um homem destruído por sua própria ira. Após o golpe fatal, relatos indicam que ele entrou em desespero, segurando o corpo de seu filho e gritando de arrependimento. Ele teria repetido inúmeras vezes que havia destruído o futuro da Rússia. Esse episódio trágico não apenas eliminou o herdeiro mais apto ao trono, mas também deixou a dinastia dos Rurik enfraquecida. O único filho restante de Ivan, Fyodor I, não tinha as capacidades necessárias para governar com eficácia. Com a morte de Ivan Ivanovich, a Rússia mergulhou em um período de instabilidade conhecido como o Tempo de Dificuldades. A complexidade do episódio é intensificada pelo contexto psicológico de Ivan IV. Ao longo de sua vida, ele demonstrou tendências paranoicas e um temperamento volátil, provavelmente exacerbados pelos traumas de infância e as pressões de seu reinado. A morte de sua esposa, Anastasia Romanovna, anos antes, também contribuiu para a deterioração de sua estabilidade mental. Muitos acreditam que ela foi um dos poucos pilares emocionais de sua vida, e sua ausência deixou Ivan ainda mais vulnerável a impulsos destrutivos. A cena do assassinato de seu filho foi posteriormente imortalizada por artistas como Ilya Repin, cuja famosa pintura Ivan o Terrível e seu filho Ivan, em 16 de novembro de 1581, captura o horror e o arrependimento nos rostos do czar e de sua vítima. Essa imagem se tornou um símbolo da complexidade do personagem de Ivan, um governante poderoso, mas atormentado por demônios internos que, no fim, destruíram não apenas sua família, mas também seu legado. Após o episódio, Ivan nunca foi o mesmo. Ele continuou a governar, mas estava claramente abatido. Seus últimos anos foram marcados por um comportamento errático, isolamento crescente e uma série de decisões que indicavam seu declínio psicológico. A tragédia de 1581 não foi apenas um momento de ruptura pessoal para Ivan IV, foi um evento que selou o destino da Rússia por décadas, deixando cicatrizes profundas na história do país. Enquanto Ivan é lembrado por suas conquistas e sua implacável centralização do poder, o assassinato de seu filho permanece como o ato mais emblemático de seu reinado. Ele representa o ápice de um temperamento incontrolável, de um reinado marcado por extremos e de um homem cujas realizações foram constantemente ofuscadas pelos horrores que ele próprio perpetrou. Ivan IV, o Terrível, faleceu em 1584, encerrando um reinado que deixou uma marca indelével na história da Rússia. Seus 51 anos de governo foram um paradoxo de inovação e destruição, centralização de poder e desestabilização política. Seu legado é uma colcha de retalhos de conquistas impressionantes e tragédias devastadoras, que até hoje despertam debates entre historiadores e estudiosos. De um lado, Ivan foi um governante visionário que consolidou a Rússia como um estado centralizado e ampliou suas fronteiras. Sob seu comando, a Rússia deixou de ser um conjunto fragmentado de principados para se tornar uma potência emergente. Ele introduziu reformas que modernizaram o exército e criaram instituições como o Zemsky Sobor, o primeiro parlamento da Rússia, que estabeleceu um modelo de consulta popular, ainda que limitado, em um contexto de governança autocrática. Sua vitória sobre os Khanatos de Kazan e Astrakhan marcou a expansão para o leste, iniciando o processo que transformaria a Rússia no maior país do mundo em termos territoriais. Por outro lado, o reinado de Ivan foi caracterizado por um despotismo brutal que semeou o caos para as gerações futuras. A criação da Oprichnina, uma força repressiva que agiu como extensão de sua paranoia, foi responsável por massacres, perseguições e confisco de terras. Ivan eliminou fisicamente a nobreza boiarda, considerada uma ameaça ao seu poder, mas sua violência indiscriminada também desestabilizou as bases sociais e econômicas do país. O massacre de Novgorod e outras campanhas de terror mostraram que seu governo não hesitava em subjugar sua própria população em nome da autoridade central. Sua morte em 1584 marcou o fim de uma era e abriu caminho para o tempo de dificuldades, um período de crise dinástica, fome e invasões estrangeiras. Sem um herdeiro forte, a dinastia Rurik entrou em colapso. Fyodor I, seu único filho sobrevivente, era fraco e incapaz de liderar, e sua morte sem descendência levou ao vazio de poder que mergulhou a Rússia no caos. Este período de instabilidade só foi resolvido em 1613 com a ascensão da dinastia Romanov, que restaurou a ordem, mas a um custo enorme para a população e para a memória coletiva da nação. O legado de Ivan permanece profundamente controverso. Para alguns, ele foi o precursor de líderes visionários que modernizaram a Rússia.
Sua centralização de poder e suas reformas administrativas são vistas como essenciais para o fortalecimento do Estado russo. No entanto, outros o consideram o protótipo do déspota paranoico, cujas ações brutais deixaram feridas profundas no tecido social e político da Rússia. Na cultura popular e na memória histórica, Ivan é frequentemente comparado a outras figuras polarizadoras, como Henrique VIII da Inglaterra ou Luís XI da França. Ele simboliza o dilema entre um governante eficaz e um tirano, levantando uma pergunta fundamental: o progresso justifica o sofrimento? Até hoje, a figura de Ivan IV inspira debates. Para alguns, ele é um herói nacional, celebrado por sua capacidade de expandir e consolidar a Rússia. Para outros, é um símbolo de repressão e crueldade, cuja paranoia destruiu sua família e lançou a Rússia em décadas de turbulência. Seja como for, Ivan, o Terrível, permanece um personagem central na narrativa da Rússia, uma figura que desafia classificações simples e cuja complexidade ecoa através dos séculos. Ivan, o Terrível, é um dos personagens mais complexos da história russa, um líder cujo legado é tão grandioso quanto trágico. Sob seu comando, a Rússia se transformou, expandiu suas fronteiras e consolidou-se como um Estado poderoso. No entanto, esse mesmo poder absoluto levou ao terror, à violência e a decisões que assombrariam a nação por séculos. A Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas e imponentes, permanece como um símbolo duradouro do período de Ivan. Ela é um lembrete visual das conquistas de sua era, mas também uma testemunha silenciosa dos extremos de sua liderança, de sua visão ambiciosa, ao preço humano que ela custou. Sua história ainda reverbera na identidade da Rússia moderna, ecoando entre o orgulho de suas realizações e o peso das tragédias que ele causou. Ivan IV foi, sem dúvida, um homem que moldou seu tempo, mas também foi moldado por ele, uma figura que personifica o poder em sua forma mais crua e contraditória. E você, o que acha? Ivan foi um líder revolucionário que fortaleceu a Rússia ou um tirano cujo reinado sem limites deixou um rastro de sofrimento? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate sobre um dos capítulos mais fascinantes e sombrios da história mundial.